Olá, bem-vindo ao programa Jovem no Controle, uma iniciativa do Tribunal de Contas do Paraná para ajudá-lo a entender melhor a administração pública. Aqui você terá uma série de 6 vídeos, sugiro que você veja na sequência de 1 ao 6 para facilitar sua compreensão. Assista agora ao vídeo 5, órgãos. Bom proveito! Você viu o título? Vi, chama-se órgãos, né? Só falta falar agora que esses órgãos estão dentro dessas pessoas políticas. O pior é que vocês estão certos. A gente vai falar dos órgãos da administração pública, até para saber quem faz o que nesse tal de governo. Vamos relembrar o que a gente já viu. O Brasil é um Estado moderno, é uma república federativa, tem 4 esferas de governo. E o poder governamental é dividido em 3, de acordo com as suas funções típicas: executivo, legislativo e judiciário. Lembrando que todos os poderes, às vezes, exercem funções atípicas. Todas as esferas de governo têm órgãos que representam os poderes, com uma exceção: os municípios não têm poder judiciário. No Brasil, não existe juiz municipal. Vamos dar uma olhada mais de perto no poder judiciário. Nos municípios, como a gente já viu, não tem. Nos estados e no Distrito Federal, a gente vai encontrar os tribunais de justiça, onde estão juízes e desembargadores, cujo trabalho é julgar o que chega lá. Os tribunais de justiça também são órgãos, não são pessoas. Na União, existem mais de 60 tribunais. Vamos ver alguns exemplos. O Supremo Tribunal Federal, ou STF, é a mais alta corte do país e faz parte da esfera federal. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, é outro exemplo. E sempre que a gente ouvir falar de Tribunal Regional de alguma coisa, é um tribunal judiciário de esfera federal. Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, são todos tribunais federais. O Poder Legislativo é mais fácil. Nos municípios, o órgão do Poder Legislativo é a Câmara Municipal. É lá que ficam os vereadores e onde ocorrem as discussões sobre leis municipais e sobre a fiscalização do que o prefeito está fazendo. Na esfera estadual, o órgão legislativo se chama Assembleia Legislativa e é lá que ficam os deputados estaduais. A quantidade de deputados varia de estado para estado. Na esfera distrital, o órgão legislativo se chama Câmara Legislativa, com 24 deputados distritais. E na esfera federal, o órgão se chama Congresso Nacional. Ele fica lá em Brasília e é composto por 2 casas legislativas. O Senado, que a gente já falou antes, que tem 3 representantes de cada estado e do Distrito Federal, chamados senadores. E a Câmara dos Deputados, onde ficam os deputados federais, que são os representantes da população de cada estado. Só lembrando que cabe ao Poder Legislativo fiscalizar o Executivo, certo? Exato, mas também cabe a gente fiscalizar se eles estão fiscalizando. Você se lembra em qual deputado ou vereador você votou na última eleição? Eu? Acho que eu lembro. E aí, ele está fiscalizando, cobrando, fazendo mudanças importantes nas leis ou não está fazendo nada disso? Lembrei. Meu candidato não foi eleito. Agora, o Executivo. Vamos dar uma olhada mais de perto, porque agora o bicho pega. Na esfera federal ou da União, o poder executivo é exercido pelo Presidente da República. No Distrito Federal, pelo governador do Distrito Federal. Nos Estados-membros, pelo governador do estado. E nos municípios, pelos prefeitos. Mas é claro que ninguém faz nada sozinho. Tem muita gente que ajuda esses caras que foram eleitos. É por isso que na União a gente vai encontrar ministérios. Por exemplo, Ministério da Educação, da Saúde, da Cultura, da Defesa, do Esporte, do Trabalho. São dezenas de ministérios. Às vezes, alguns são extintos, outros são criados. E cada ministério tem um orçamento próprio. Quem cuida de cada ministério é chamado ministro. Nas esferas distrital, estadual e municipal, o que a gente vai encontrar são secretarias. Elas também são setores específicos ligados aos governadores, lá nos estados e no Distrito Federal, ou então aos prefeitos, nos municípios. Todas essas repartições a gente chama de órgãos. Como o próprio nome diz, um órgão faz parte de algo maior. Assim como o nosso coração e o nosso cérebro fazem parte da gente, o Ministério da Cultura é um órgão que faz parte da pessoa política chamada União. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná é um órgão que faz parte da pessoa política chamada Estado do Paraná. E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba faz parte da pessoa Município de Curitiba. E o Poder Executivo tem uma particularidade.
A legislação brasileira permite que uma esfera crie outras pessoas jurídicas para ajudar, principalmente por causa da eficiência. Quer um exemplo? Muita gente sonha em passar no vestibular de uma universidade pública. Em Curitiba, fica a sede da Universidade Federal do Paraná. O Poder Executivo Federal tem interesse em oferecer educação superior e também promover a pesquisa científica. Ao invés de ele fazer isso diretamente dentro do Ministério, a esfera federal institui uma universidade, que é uma outra pessoa jurídica, responsável para ser mais eficiente na oferta de educação e pesquisa. Outro exemplo, todo mundo precisa de luz, certo? Aqui no Paraná, a gente tem uma companhia famosa chamada Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel. A Copel é uma pessoa jurídica em que o estado do Paraná é sócio majoritário, mas a Copel é uma sociedade que também conta com participação de capital privado. Quando outras pessoas jurídicas vinculadas a uma esfera de governo existem para prestar um serviço, elas fazem parte da administração indireta. Enquanto o Ministério da Educação, o MEC, é a administração direta, a Universidade Federal do Paraná é a administração indireta. Vejam mais exemplos de administração indireta que acho que você conhece. Tá, a gente pode chamar essas pessoas de governo também? Boa pergunta! Elas com certeza fazem parte do governo, por causa do vínculo que elas têm com o poder executivo. E significa também que elas têm que ser fiscalizadas e controladas. Tá, e quem que fiscaliza esse mundaréu de pessoas, de órgãos e o escambau? Quer saber mesmo? Então não perca o nosso último vídeo. Tchau!